estamos dando a você as boas-vindas. Que bom que você aceitou o nosso convite. E que você pode, mais uma vez, nos brindar com todos os seus conhecimentos. E Emanuel hoje vai falar para nós sobre por que sofremos. Isso é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos, não é? Quantas não são as pessoas que se questionam? Meu Deus, por que eu sofro tanto? Então, por que sofremos? Porque Deus não é um pai bom? Porque nós estamos sendo castigados? Porque nós merecemos? Bom, quem vai dizer para nós é Manuel Silvestre, não é? Ele pesquisou e se preparou para isso. Então, fiquemos atentos, vamos tentar aproveitar dentro do máximo esses 55 minutos de palestra, que certamente será um grande banquete. Então, vamos aproveitar, né? E, sem mais delongas, vamos convidar a Maria do Carmo para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Maria? Pode sim. Vamos lá, então. Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para compreender mais um pouco do teu evangelho, que é luz, e da tua doutrina iluminativa nas nossas vidas. Que nós possamos, nesta noite de hoje, com a palestra proferida pelo nosso irmão Emanuel, aprendermos um pouco mais e assimilarmos os conhecimentos necessários ao nosso aprendizado e à nossa evolução. Que a tua paz e a tua luz permaneçam com cada um de nós que aqui se encontra, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Emanuel, vou passar a palavra para você e você vai falar até 20 horas e 55 minutos, até 5 para as 9, tá certo? Ok. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite feito, né, pela Casa IESF, Instituto Espírita Semeadores da Fé, para estarmos aqui nessa noite de quinta-feira, iniciando o ano, né? Eu acho que deve ser, não sei se é a primeira palestra do IESF desse ano de 2021, mas particularmente é a minha primeira palestra de 2021. Estamos iniciando esse ano que provavelmente dará prosseguimento às questões iniciadas em 2020, ao que diz respeito a todo o processo evolutivo que a humanidade vem enfrentando pela experiência da Covid-19. E por que, quando a Claudinha fez o convite, nós elegemos esse tema? Porque é um tema que sempre fez parte da realidade humana e hoje em dia mais que nunca, porque estamos enfrentando, de certa forma, desde, podemos dizer, março, né, final de fevereiro e março de 2020, estamos enfrentando de forma mais real, de forma mais presente, mais próxima da nossa realidade, estamos enfrentando esse processo do sofrimento. Então, nossas reflexões na noite de hoje, elas vão perpassar pelo motivo de nos trazer uma luz no fim do túnel, podemos dizer assim, e principalmente fazer com que se cumpra uma das características da doutrina espírita, que é o consolador prometido pelo próprio Cristo. Então, que o nosso estudo, né, que a nossa pesquisa para a noite de hoje, ela sirva para deixar acesa, não é nem acender, mas deixar acesa essa chama, né, da esperança, da fé, da coragem que já existe dentro de nós, que já habita em nosso interior e que possamos sair desses próximos minutos com essa fé renovada, né, essa fé acesa para iniciarmos mais um ano eu costumo falar assim, mais um ano de aprendizado, nós estarmos aqui reencarnados nesse planeta. Então, eu fiz aqui alguns tópicos, né, um roteiro para a gente ir seguindo. Eu trouxemos, né, vamos falar no plural, trouxemos aqui alguns livros, né, a literatura que a gente sempre faz a pesquisa para indicar, e o início da nossa fala é uma reflexão justamente sobre o que é o sofrer, né, o porquê sofremos, e Claudinha disse com uma convicção
muito assertiva, e que é um questionamento nosso, independentemente da nossa idade, da nossa classe social, de como nós expressamos nossas escolhas no mundo, mas é um pensamento e é um questionamento que sempre fazemos. Por que eu sofro? Né? Por que eu preciso passar por uma doença? Por que eu estou desempregado? Por que a minha esposa ou meu marido me deixou? Por que meu filho não obedece? Por que a minha filha se envolveu com as drogas? Né? E tudo aquilo que vão vindo, as situações que vão vindo na nossa caminhada, e a gente vai fazendo essa pergunta, esse questionamento. O questionar, e é interessante que o próprio título da palestra é uma pergunta: por que sofremos? E nós podemos iniciar as nossas reflexões a partir daí. Por que sofremos? A doutrina espírita ela vai trazer para nós uma reflexão interessante. Nós temos, de forma inconsciente, essa percepção de que nós não merecemos passar pela dor e pelo sofrimento. E por isso que, intuitivamente, a gente já faz essa pergunta, esse questionamento do porquê sofremos. Quando, na verdade, a pergunta deveria ser e deve ser: para que sofremos? E não o porquê em si, e sim para quê. O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que refletir? O que é que eu tenho que despertar conscientemente para poder estar precisando passar por essa experiência? O mundo hoje, e o próprio Espiritismo diz para nós, que o nosso planeta ele está transitando de um estágio de expiação e prova para o mundo de regeneração. Eu vou fazer aqui um resumo bem básico, porque talvez pode ter alguém presente na sala que não entende, né? Falou, como assim transitando um mundo de expiação, um mundo de regeneração? É que a doutrina espírita nos explica que todos os mundos que circulam o universo são habitados. E que os mundos, eles passam, né, por processos evolutivos, juntamente com os seus habitantes. Então, conforme os seres que habitam aquele planeta evoluem, os mundos também vão passando de categorias. A primeira categoria, que são os mundos primitivos, são aqueles mundos onde se dão as primeiras encarnações dos espíritos, simples e ignorantes. Na segunda etapa, os mundos eles transitam para um mundo de expiação e prova. E aí está o ponto, né, que nós vamos analisar nessa noite. Os mundos de expiação e prova são aqueles mundos onde a principal característica é a dor e o sofrimento. Porque vai ser um mundo que vai estar repleto de sentimentos e de emoções perturbadoras, né, emoções desequilibrantes, que vão proporcionar para a nossa experiência aqui na Terra dor e, consequentemente, sofrimento. Porém, desde o advento da doutrina espírita, que esse processo do mundo de expiação e prova já se iniciou para transitar para o mundo de regeneração, que é a terceira etapa do processo de evolução da escala dos mundos. No mundo de regeneração, e é algo interessante a gente sempre ressaltar isso, porque se fala muito, né, no imaginário coletivo, de que o mundo de regeneração já vai ser um mundo perfeito. E não é bem assim que a espiritualidade, através de Allan Kardec, nos esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles falam no capítulo 3º, né, que tem como título Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, eles falam que os mundos regeneradores são mundos onde o mal, né, não a personificação do mal, mas os sentimentos maus, eles ainda vão existir nos corações dos seres humanos, né, dos espíritos que estão habitando nesse planeta. Porém, não vai ser com tanta ênfase como nos mundos de expiação e prova. Quando a gente fala assim que os mundos, né, que está nessa categoria de provação, de expiação, ele vai proporcionar essas experiências nas vidas das pessoas, da dor e, consequentemente, do sofrimento. Essa análise, essa reflexão é importante, né, para a gente conseguir separar algumas coisas. A dor, gente,
né? Aí eu vou ter que desconstruir alguns conceitos. Porque se vende uma falsa ideia de que nós temos que ser felizes sempre. E de que a felicidade plena, ela é possível no mundo de hoje. Isso é um contrassenso a partir da afirmação de que Jesus fala que a felicidade ainda não é deste mundo. E vejam que quando Jesus fala a felicidade ainda não é deste mundo, ou não é deste mundo, ele não quer dizer que a felicidade plena não vai ser uma realidade da nossa humanidade um dia, mas que hoje, na atualidade, não faz parte da nossa realidade. E aí o que é que acontece? Muitos coaches, e aqui a gente não está criticando a profissão dos coaches, tá, gente? Mas alguns coaches, alguns palestrantes, alguns gurus espiritualistas vendem cursos, workshops, métodos, livros, né, com um roteiro para você ser feliz em plenitude. E muitas vezes nós vamos seguir esses roteiros, nos frustramos, porque estamos necessitados ainda de passar pela experiência da dor. Então, nós vamos observar que a dor, vamos com calma, a dor ainda é uma realidade da experiência do espírito que está encarnado neste mundo atual. A dor. O sofrimento vai ser como eu enxergo e vivencio a dor. Vejam que interessante. A dor e o sofrimento não são as mesmas coisas. Né? O próprio ditado budista, né? O príncipe Siddhartha falava que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. É como eu enxergo a situação. A gente vai desenvolvendo esse entendimento com a nossa fala, com o restante da nossa aula. E aí a gente tem que vou sempre voltar para esse detalhe de que a dor, ela faz parte da realidade humana, da experiência humana. Em alguma área da nossa vida, independentemente, como nós falamos no início, né, de qualquer posição que nós estejamos alcançando na sociedade, da nossa realidade financeira, partido político, condição sexual, religião, tudo, esse processo da dor, ele vai estar, de alguma maneira, presente na nossa existência. E aí a gente questiona assim, então como é que eu posso ter uma esperança, né, viver tranquilo, como é que eu posso criar uma rotina de bem-estar, sabendo que eu estou fadado a passar por problemas, por dificuldades. E aí a doutrina espírita, ela traz um conceito bem interessante, né? Quando Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que é necessário, vejam só que interessante essa pergunta. O que é necessário, os universitários que estão aí em casa com a internet podem até me ajudar a procurar qual o número da questão, que eu não me recordo agora. Mas o professor Allan Kardec, ele pergunta assim, o que é necessário para o espírito, ou seja, nós, né, que estamos aqui encarnados, o que é necessário para nós fazer nessa vida para manter, ou seja, garantir uma relativa felicidade e suportar, resistir à influência do mal. Mais uma vez, o mal não personificado, né, no ser maligno, e sim o mal nas nossas tendências inferiores. Então, o que é que eu, Emanuel, posso fazer? Qual o meu, né, quais as minhas escolhas, quais as minhas alternativas para poder manter uma relativa felicidade ainda nesta existência e resistir à influência do mal? E aí os espíritos superiores falam a Kardec o seguinte, na vida, vejam só, na vida material, a posse do necessário, e na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O Espiritismo vai trazer algo que é muito importante para nós nos mantermos em equilíbrio, que é a fé no futuro, ou seja, que existe a vida futura, que existe o amanhã, que nenhuma dor dura para sempre, e que muitas vezes essas dores são um reflexo, né, da nossa escolha. E aí a gente vai, né, adentrar esse processo do dor-sofrimento.
A dor, ela é uma experiência. É uma experiência necessária, a gente vai ver daqui a pouco, e o Evangelho traz sobre isso. Mas o sofrimento ele vai ser opcional. Eu sempre gosto de trazer um exemplo do Chico, o grande Chico Xavier. Quando quem conhece, né, a vida do Chico sabe que ele teve vários problemas de saúde. Não só problemas de saúde, mas como também a rejeição dos familiares. Né? Ele foi difamado pela mídia, sofreu perseguições religiosas e tudo isso. E Chico, ele sempre estava de bom humor, sempre estava com aquele semblante, né, de plenitude, de tranquilidade, sempre com aquela voz, né, que transmitia uma paz muito grande. E tal, com os problemas dele, né, com as dificuldades, com as dores, podemos dizer assim, as dores que ele experimentava. Aí, certa feita, uma das frequentadoras do centro perguntou para o Chico assim: ô Chico, o espiritismo tirou o seu sofrimento? O conhecimento da doutrina espírita fez com que você não sofresse? E aí o Chico responde ela que não. Não, minha irmã. O espiritismo não vai tirar a dor dos ombros de ninguém. O próprio Cristo disse: se queres, pega a tua cruz e me segue. Veja que interessante, ele não falou assim: me dá a sua cruz que eu vou botar aqui nas minhas costas e vou carregar para você. Não, né? Se você quer herdar o reino dos céus, doa tudo o que tu tens. Ele fala isso para o rapaz, né, que vai perguntar para ele o que é necessário para herdar o reino dos céus. Doa tudo que tu tem aos pobres, né? Pega a tua cruz e me segue. Ou seja, o próprio Cristo, ele passa por essa... Ele faz com que a gente reflita sobre esse processo. Né? Então, o Espiritismo, Chico diz, que não anulou as dores dele. Todos nós vamos passar por essas experiências dolorosas. O que a doutrina fez com o Chico e o que ela orienta que nós tenhamos é a perspectiva da dor. Com que olhar eu estou observando aquela situação? Qual o prisma que brilha sobre aquele fato? Eu estou enxergando a doença meramente como um processo de sofrimento, né, que vai me trazer angústia, que vai me trazer dores físicas e morais, e vai trazer transtornos emocionais, ou eu estou observando a doença também como um processo de reflexão, de autoencontro, de despertar de consciência. Foi isso que o Espiritismo fez contigo. E aí eu me recordo que, uns anos atrás, eu acompanhava um canal no YouTube que se chamava Carecolândia. Era de uma moça de 13 anos de idade que estava fazendo, né, sua quimioterapia, passando pelo processo de quimio, e ela tinha câncer. Não sei qual câncer que ela tinha. E ela era uma menina de 13 anos. Então, ela conseguiu ressignificar muita coisa desse processo doloroso, né, de quem tem câncer e quem já teve, ou tem, ou convive com alguém, sabe que é um processo doloroso. Veja, doloroso porque é um processo que traz e vivencia a dor, mas aí o sofrimento vai vir de outra forma. E aí, um dos vídeos que essa moça colocou no canal dela, há algum tempo atrás, ela comparava a vida dela a um pão de azeitona. Aí, como é que ela dizia? O seguinte, ela falava assim, que antes do câncer, ela vivia a vida loucamente. Né? Não prestava atenção em nada. Sabe quando a gente... Ela vivia a vida, gente, como nós vivemos. Aquela rotina frenética, onde a gente não fala eu te amo para os nossos familiares, a gente não observa as pessoas em nossa volta, não olha para a natureza. Às vezes a gente vai na praia ficar mais preocupado em tirar selfies e fotos do que observar, né, o meio ambiente, o mar e as árvores. A gente não consegue prestar atenção nem no que nós comemos, porque a gente tira meia hora na hora do almoço, engole a comida, não sente o sabor, enfim. Ela diz que antes do câncer, ela vivia essa vida frenética, onde ela não conseguia perceber a essência da vida. A essência da vida. Como no livro Pequeno Príncipe fala que o essencial não é visto pelos olhos materiais. Aí ela diz que com o câncer, a vida dela se transformou num pote de azeitona.
Aí ela explica que a azeitona é um dos alimentos que ela mais gosta. E aí ela imagina que a vida dela agora é um pote com várias azeitonas. Antes, ela comia azeitona de todo jeito. De todo jeito. E hoje em dia, ela come uma azeitona, morde um pedaço. Sente o sabor, a textura da azeitona, engole. Depois ela cheira novamente o outro pedacinho da azeitona e faz o mesmo ritual, né? Come bem devagar, degustando, sentindo a textura do alimento. Por que ela começou a fazer isso? Porque ela sabia que quando o pote de azeitona dela acabasse, ela não teria outros. Aquilo era o último pote de azeitona. Então, trazendo esse paralelo, essa comparação, né, com a vida, ela dizia que quando ela acordava, que ela abria a janela, ela sentia, ela se permitiu sentir os raios do sol tocar a sua pele. Quando ela saía do quarto, ela corria para a mãe dela, abraçava, minha mãe, eu te amo, obrigado. Quando ela entrava na condução, no ônibus para ir para a escola, ela começava a observar as pessoas em volta dela. O pai brincando com o filho na praça, o rapaz passeando com o cachorro, o passarinho fazendo um ninho na árvore. Quem aqui já conseguiu observar um detalhe desse? Quando ela ia à praia, ela sentia o mar tocar os seus pés, ela sentava na areia e pegava com as mãos a areia, os grãos, ela sentia os grãos de areia. E toda essa sensação, né, essa percepção do que muitas vezes foge do nosso olhar, que são as coisas simples do dia a dia, ela só conseguiu observar e despertar consciência depois do câncer. Então, o exemplo dessa menina, que eu não me recordo o nome agora, mas o canal no YouTube se chama Carecolândia. O exemplo dessa menina é um exemplo justamente do que nós estamos falando aqui, do que o Espiritismo explica sobre dor e sofrimento. Provavelmente ela sentia a dor de ter que passar pela experiência do câncer. Mas o sofrimento dela, ela não optou por ele. Ela optou pelo quê? Pelo despertar da consciência e começar a valorizar as pequenas coisas da vida. E é nesse processo que o sofrimento, na nossa existência, ele vai passar por essa depuração, por esse processo de, opa, espera aí, eu estou passando por essa situação, estou aqui paralisado há algum tempo, mas o que é que eu posso fazer para sair desse lugar? É o que se fala hoje uma palavrinha chamada resiliência. Resiliência é a capacidade que nós temos de enfrentar o problema, né, conseguir de alguma maneira contornar aquela situação e seguir em frente. Aí tem Martin Luther King, quando ele fala assim, continue em frente. Se você não consegue correr, ande. Se não conseguir andar, rasteje. Se você não conseguir se rastejar, peça ajuda a quem está passando do lado para que lhe carregue. Mas não fique parado. De alguma maneira, nem que seja lentamente, siga em frente. E aí, tem algo interessante nesse processo de dor e de sofrimento, que o Espiritismo também traz um consolo muito grande. Não só a questão do consolo, mas um esclarecimento. Em outro momento, quando nós estudávamos esse mesmo tema, em outro centro, foi na época que teve aquele caso do menino Miguel, que caiu do 9º andar. Creio eu que vocês se recordam desse triste episódio, né, que foi passado na mídia e que até hoje ainda passa, o caso ainda está sendo averiguado. Mas eu usei o exemplo do menino Miguel porque muitas vezes nós conhecemos pessoas maravilhosas. A pandemia estão desencarnando muitas pessoas. Muitos espíritos estão retornando ao mundo espiritual pela Covid-19, né? Ou doenças que foram ocasionadas pelo coronavírus. Esses dias mesmo, um tio de um grande amigo meu, que já tinha tido corona, tinha recebido alta, mas ficou com o pulmão comprometido e desenvolveu doenças cardiorrespiratórias e veio a desencarnar. Isso é uma realidade que às vezes a gente fica até com medo de falar, porque a gente tem aquela ideia, aquele mito, de
que falar as coisas vai atrair, como assim, não pode falar sobre suicídio. E a gente vê no Setembro Amarelo, né, as campanhas de valorização à vida fale, dialogue, né, converse sobre suicídio. Não deixe esse tema estar no limbo das conversações. A mesma coisa, porque tocar nesse assunto é um assunto que nos dói, porque fala da partida de um ente querido, da separação, ainda que pelo conhecimento espírita momentânea, mas a separação física de um ente querido, e nos serve até de reflexão, principalmente para aqueles que muitas vezes não estão respeitando, né, o distanciamento, o isolamento, não estão usando máscara, estão indo para as aglomerações. Então, esses processos, ainda que dolorosos, servem até de reflexão para nós. Mas eu ouvia muita gente falar, e logo de início, quando eu vi a notícia do menino Miguel, nós somos tomados pelo sentimento de, meu Deus, é uma criança. Por que essa criança mereceu isso? Meu Deus, a mãe desse menino é uma mulher tão humilde, batalhadora. Por que ela está merecendo passar pelo esse sofrimento do seu filho de 5 aninhos ter desencarnado de uma forma tão trágica? E nós muitas vezes vamos perguntar isso. Rapaz, fulano era uma pessoa tão boa e morreu dessa forma. Ou então Cicana era uma mulher tão assim trabalhadora, ajudava tanta gente, e agora está passando por esse sofrimento, teve um problema de saúde, está acamada, está entubada. E nós temos esses questionamentos. E aí a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é um dos capítulos que eu acho mais belíssimos, porque trata das aflições humanas, tanto que o título é Bem-aventurados os aflitos. É uma promessa que o próprio Cristo faz lá no Sermão do Monte. E aí a gente vai ver que no Evangelho, nesse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a espiritualidade traz 2 pontos interessantíssimos, que são a chave para muitas dessas angústias que nós temos de não compreender alguns acontecimentos da nossa sociedade, da nossa comunidade, que são as causas atuais das aflições e as causas, principalmente as causas anteriores das aflições. Quando nós vamos falar de aflições, é interessante usar esse nome aflições, mas fazer o link com o sofrimento, tá, gente? O sofrimento é uma aflição. E o sofrer, que ele vai passar, mais uma vez vamos voltar, o sofrer ele vai perpassar pela forma como eu enxergo a dor. Mas a dor, vamos dizer assim, vamos usar esse termo da dor, a dor, ela existe de 2 formas. A dor moral e a dor física. A dor moral e a dor física. Porque as nossas angústias e os nossos sofrimentos, eles vão perpassar por essas 2 realidades. Um exemplo, o Chico Xavier, ele tinha muitos problemas de saúde físicas, mas moralmente ele era sadio. E nós vamos encontrar pessoas que têm a saúde do corpo perfeita, mas são enfermas da ética, da moralidade, são enfermas do coração, do sentimento. Então, muitas vezes, falando de doença, a doença é um mecanismo regenerador da alma. Por isso que uma vez, quando chegaram para Chico, Chico, eu fui no Arigó, para quem não conhece, né? Zé Arigó era um médium que recebia aquele famoso espírito lá das cirurgias, Dr. Fritz. E aí chegavam as pessoas no Chico e falavam, Chico, eu fui no Arigó e ele disse que não podia me curar, fazer a cirurgia em mim, porque ele disse que minha doença estava na minha programação reencarnatória. E Chico confirmava, meu irmão, essa sua catarata faz parte da sua programação reencarnatória. Você pediu passar por isso, por essa provação, para conseguir enxergar o essencial da vida, porque às vezes os olhos fazem com que a gente enxergue mais obstáculos do que soluções. Então nós vamos ver que existe a dor moral e existe a dor física. Mas muitas vezes essas dores, esses problemas, essas aflições, elas vão ser originadas em escolhas nossas. E às vezes nem são escolhas conscientes, são escolhas inconscientes. E quando nós falamos de espiritismo, gente, a gente vai ter que observar uma realidade. Que pelo fato de nós sermos espíritos, tudo
tudo se inicia no pensamento. O poder, a força do pensamento, que depois vai se materializar em palavras, em atitudes. E quando isso já perpassa para as atitudes, se concretiza, se materializa propriamente no mundo físico, essa somatização já passou pelo corpo espiritual, que a gente conhece como perispírito, e aí vai desencadear vários problemas, várias dificuldades. Aí eu costumo dizer o seguinte, eu vou usar um exemplo que um amigo falou esses dias num grupo. Ele chegou num grupo lá de colegas e falou assim, gente, eu estou aqui muito surpreso, porque um vizinho nosso de 23 anos, desencarnou. Aí todo mundo, né, meu Deus, foi Covid? Aí ele, calma, gente, não foi Covid. Ele pegou uma bactéria no pé que generalizou no corpo dele, e aí ele teve falência múltipla dos órgãos por conta dessa bactéria. Agora, adivinhe só como foi que esse rapaz pegou a bactéria. Ele levou um corte no pé, mora num bairro onde tem, né, alagamentos, quando chove, a gente sabe que Recife choveu 30 minutos, né, por uma cidade abaixo do nível do mar, e que toda a sua arquitetura não foi planejada, né, para ter muito concreto, não tem para onde escorrer as águas. Então, Recife choveu, alagou, em muitos bairros. E aí, alguns bairros são perto de canais. E aí, um canal desse bairro transbordou, e esse rapaz foi brincar no alagamento. A gente costuma passar por lugares alagados e tal, os rapazes lá mergulhando, brincando na água. E era uma água suja, que tinha transbordado do canal do esgoto. E aí ele pegou essa bactéria do corte do pé dele, e generalizou e causou o seu desencarne. É algo muito triste, nós oramos, né, fizemos prece, porque é um rapaz jovem, é um choque para a família, mas vejam, a forma como ele adquiriu a bactéria foi uma escolha dele mesmo. Então, eu fico pensando assim, uma pessoa que come muito hambúrguer, batata frita, pizza, refrigerante, né, embutidos, alimentos industrializados. Uma pessoa que se alimenta e tem essa dieta, provavelmente, futuramente, ela vai ser hipertensa, vai ser diabética. E essas doenças podem ocasionar outras enfermidades para o corpo físico. Uma pessoa que fuma muito, que bebe muita bebida alcoólica, uma pessoa que sai por aí querendo extravasar seus problemas no sexo, tendo relação sexual com várias pessoas. Ela está grande a chance dela adquirir uma ISQ, né, uma infecção sexualmente transmissível. Então, quando nós falamos assim, de aflições atuais, né, é porque nós temos, muitas vezes, escolhas, pensamentos, atitudes que comprometem a nossa existência, a nossa vida. E aí a gente vem falar do menino Miguel, por exemplo. Mas era uma criança, Manuel. E aí? Como é que se entra, como é que se explica esse processo? Aí vem as causas anteriores das aflições, onde nós podemos utilizar o exemplo, né, daquele outro menino que alguns anos atrás foi arrastado no Rio de Janeiro, em que o assaltante foi roubar o carro da mãe e ele fica preso no cinto de segurança e, infelizmente, é assaltado. O pai e a mãe desse menino, eles são espíritas, e meses depois receberam uma carta do filho explicando por que ele havia tido aquele desencarno. Quem tiver interesse, só é pesquisar no YouTube, carta psicografada, não lembro agora do menino, mas se coloca carta psicografada da criança que foi arrastada. Encontra a carta psicografada na íntegra, o pai disponibilizou, a entrevista que eles deram na TV na época, eles abriram uma instituição, né, de caridade, que assistem mães que perderam seus filhos ainda na infância. Então, nós vamos compreender que existem causas anteriores dessa existência que proporcionam para nós a dor. É nesse processo a dor ela vem como uma ferramenta pedagógica de crescimento. Aí a dor vai vir como uma oportunidade, né, de reparação de alguma situação que foi ocasionada no passado. E graças a Deus, pela sua misericórdia, nós não lembramos. Existe o véu do esquecimento. Eu estava lendo esse livro aqui do Haroldo,
foi do lançamento dele, outro lançamento, Despertar. Nossos desafios na transição planetária. E eu acabei de ler um capítulo que ele fala justamente sobre reencarnação e esquecimento do passado. E aqui ele fala que se não fosse o esquecimento do passado, nós não conseguiríamos começar do zero, entre aspas. Nós estaríamos sempre vinculados aos acontecimentos do passado. E aí a gente não conseguiria dar continuidade e resolver, solucionar o que nós temos hoje. Porque estaríamos lembrados. Nós saberíamos quem eram os nossos filhos, nossas esposas, maridos, pai, mãe, irmãos, e a gente não conseguiria, por exemplo, perdoar um desafeto do passado se eu soubesse o que ele teria me feito no passado. Ou não conseguiria perdoar a mim mesmo se eu soubesse que tivesse matado a minha esposa da atual reencarnação, se eu tivesse tirado a vida dela na reencarnação anterior. Então, existe esse velho esquecimento, mas o Espiritismo fala que muitas das nossas aflições podem sim ter a causa, e muitas das vezes na atual existência. Mas, em alguns casos específicos, essas dores, elas podem ter a origem, sim, na existência passada. Quando nós vamos falar também da busca da felicidade, lembra quando nós falamos lá no início, que muitas vezes nós caímos nessa ilusão de buscar essa felicidade plena. E aí, Joana de Ângeles, nesse livro, vou indicando os livros, Joana de Ângeles, nesse livro aqui, ó, que é o último lançamento dela, Vidas Vazias, psicografia do Divaldo. No último capítulo, que é o capítulo 30, que tem como título Vida Feliz, eu vou fazer um resumo do que está nesse capítulo. Joana de Ângeles fala, nesse capítulo Vida Feliz, que nós buscamos a felicidade nas coisas fugazes, passageiras. E muitas vezes utilizamos essa busca como uma muleta psicológica. Então, como é que funciona? É uma coisa clássica. Eu estou passando por um problema, ou então estou muito estressado no meu ambiente de trabalho, e aí quando chega o final de semana eu vou num bar e vou beber muito para esquecer o meu problema. É uma fuga psicológica, onde eu vou ter aquela relativa, veja que não é uma felicidade plena, eu vou ter uma relativa felicidade naquele momento, em que o álcool vai atingir o seu apogeu, né, no meu organismo, vai fazer com que a minha euforia vá lá em cima, mas logo depois, que todos os estudos apontam que o álcool ele faz com que a gente extravase, mas depois ele vai dar uma reação depressiva em nós, melancólica. E aí, quando chega no outro dia, vejam só, eu acordo. Nós acordamos, o indivíduo, a pessoa que buscou essa fuga, essa muleta psicológica, acorda com um problema, ainda com a dificuldade que ele estava lá no trabalho, só que dessa vez a pessoa está sem dinheiro, porque gastou dinheiro com a bebida, e ainda está de ressaca, com dor de cabeça, com sede, energeticamente vampirizado. Então, veja só que é uma felicidade passageira. E aí a Joana de Ângeles vem falar assim, da felicidade plena, do ser feliz e da felicidade passageira, que é o estar feliz. Então, nós vamos ver que na nossa sociedade hoje, nós vamos sempre em busca do estar feliz, não do ser. E o estar, ele vai estar vinculado a um momento, aquele instante. Então, talvez o que me deixa feliz agora, daqui a 10 minutos, não me deixa mais. Um exemplo também que podemos trazer para ilustrar é quando eu desejo muito um carro. Desejo muito. Então, eu trabalho, junto um dinheirinho, vou lá e compro um carro. Vou na concessionária, pago à vista e saio dirigindo o meu carro. Não sei nem se é assim que eu nunca comprei um carro. Mas eu saio lá da loja dirigindo o meu carro. Quando eu dobro a esquina, bati o carro. Amassei o carro, não deu tempo nem de eu fazer o seguro. Meu Deus, acabei de sair da concessionária com o carro zerinho, novo. Há 5 minutos atrás, acabei de bater o carro, destruir o carro. Então, aquilo que foi uma grande felicidade há 5 minutos atrás se transformou num estresse, num problema, numa tristeza, numa dor, num sofrimento. Num sofrimento. Porque depositar a felicidade no objeto vai ser uma felicidade passageira. Por isso que o Espiritismo, quando a gente chega lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, e quando Kardec pergunta assim, qual a influência que o Espiritismo pode oferecer para o progresso da humanidade?
E os espíritos falam para Kardec que o espiritismo combate o materialismo espiritualizando o ser, trazendo para nós que a verdadeira felicidade não está nos objetos. E aí vem uma questão tão filosófica que eu acho isso lindo, gente. Lindo. Porque o espiritismo não vai condenar a posse das coisas. O espiritismo não vai falar que você está errado em comprar um carro, ou em comprar uma casa, ou em comprar suas roupas, um celular, um sapato. Não é isso. O que o espiritismo vai trazer para nós é que nós não podemos ser subjugados por essas coisas, e sim devemos possuí-la com o intuito do progresso. E aí o que nos traz, aí Joana traz uma reflexão que eu achei belíssima, porque casa muito com isso. Não condena o fato de nós buscarmos ter um conforto, mas ao mesmo tempo traz uma outra. A Joana de Ângeles, ela joga isso para um outro patamar de entendimento. Ela vai falar o seguinte: que o que nos traz felicidade não é o carro, é o fato de eu poder dar carona para uma pessoa que não tem carro. É o fato de eu poder viajar com minha família para um lugar e passar momentos felizes. O que me traz felicidade não é o celular em si, é eu poder fazer a gravação do aniversário do meu filho, é eu poder registrar, né, um momento lá, num evento no Semeadores da Fé e guardar de lembrança aquelas fotos, onde a gente fez a selfie com os nossos amigos. O que vai trazer a felicidade não é a casa, não é essa parede, e sim os momentos de confraternização com a minha família aqui dentro do meu lar. Quando eu convido meus parentes, quando eu convido amigos para ver um filme, para almoçar, para fazer um evangelho no lar. O que vai me trazer felicidade não é o livro em si, é o sentimento e a consciência que eu e que muitas pessoas vão despertar ao ter acesso do conteúdo do livro. Então, Joana de Ângeles fala que a felicidade plena não está nos objetos, e sim os momentos felizes, ou então ajuda, o auxílio que nós podemos proporcionar aos outros utilizando esses objetos. Vejam como isso passa para outro patamar de entendimento, e que muitos dos nossos sofrimentos que estão vinculados às questões materiais, eles vão ter um outro significado. Vai ser uma outra forma de ver. Quando eu bater o carro, eu não vou mais assim, poxa, acabei de comprar o carro e bati, é um prejuízo. Isso aí, veja, a dor. Vamos analisar esse fato. A dor é o quê? Por bater o carro. É uma dor. Aí o que aqui vem depois é o sofrimento. O que é o sofrimento? É a forma como eu vou lidar com a dor. Então aqui a dor existe, bati meu carro. O sofrimento vem o quê? Poxa, destruir o carro, vou ter que gastar um dinheirão para consertar ele. Isso foi uma opção do meu sofrer. Eu vou remoer essa coisa, né? Do consertar, do gastar mais e de todo o transtorno. Como é que eu posso mudar esse paradigma? Como é que eu posso mudar a forma de enxergar a dor? Poxa, bati o carro, puxei, saiu o trabalho, consigo consertar. Graças a Deus não aconteceu nada comigo. Graças a Deus eu estou aqui inteiro. Não vou precisar ser tirado das ferragens, não fiquei em coma, não vai precisar ligar para o SAMU para me resgatar de dentro do carro. Dá para entender como é que nós vamos vivenciar a dor e começar a utilizar uma forma de ver onde a gente vai conseguir ter uma facilidade, uma leveza ao lidar com os problemas. Né? É olhar para a dor, muitas vezes, como um caminho do progresso. Né? Então, a gente citou aqui as dores atuais e anteriores das aflições que estão no Evangelho. Joana de Ângeles fala aqui sobre a vida feliz. Aí tem outro detalhe, que lembrei agora. A espiritualidade veio aqui e fez eu lembrar. A gente vai condicionar essa felicidade a ter as coisas. E aí é uma felicidade falsa, porque ter objetos não significa nada, tendo em vista que nós vamos conhecer muitas pessoas que têm tudo, mas vivem com depressão, com ansiedade, com vários transtornos emocionais, psicológicos. Então, o ter as coisas não é que traz felicidade, sim o que essas coisas proporcionam de felicidade e de bem-estar, não só para mim, tá, gente? Mas para o próximo.
E aí ela vem trazer também uma visão bem interessante sobre esse processo, que é nós termos a consciência da nossa impermanência na matéria. Por que nós temos tanto medo de falar da morte? Vou usar outro exemplo do nosso dia a dia, né? Do meu dia a dia. Eu tive a oportunidade desse final de ano, passar o final de ano num lugar bem tranquilo, afastado, na praia, foi maravilhoso. Fui com os familiares, com os amigos, e aí, Emanuel, como sempre, tá todo mundo lá falando sobre bobagem, e Emanuel vem com as perguntas dele, o pessoal fala, e Emanuel, do nada, faz umas perguntas que quebram o clima. Só costuma falar assim, isso para mim. Aí, do nada, o pessoal lá conversando sobre várias coisas, gente, vocês têm medo do quê? O que é que vocês têm mais medo na vida de vocês? Ficou todo mundo parado, e já vem Emanuel, com essas perguntas dele filosóficas. E aí as pessoas começaram a responder, eu tenho medo disso, eu tenho medo de altura, eu tenho medo da solidão, e foi falando. Tem um colega nosso do meio, que ele é louco por jogo. Ele gosta de jogar loteria, jogo do bicho, tudo isso. Ele sempre fala, né, do jogo porque ganha, porque isso. E aí, quando chegou a vez dele, eu perguntei a ele, cara, e você, fulano, qual é o seu maior medo, né, da sua vida? Aí ele disse, na hora, eu tenho medo de morrer. Aí eu perguntei, né, para mim, poxa, medo de morrer. Aí eu falei, mas você tem medo de morrer ou você tem medo de como morrer? Porque existe essa questão. Às vezes a pessoa não tem o medo do momento da desencarnação, né, do processo do desencarnar. Mas às vezes tem um pouco do receio de como vai ser esse momento, né, do desencarno. Ele disse, não tenho medo de como eu vou desencarnar, não. Eu tenho medo de desencarnar, de saber que um dia eu vou ter que deixar aqui a Terra. E aí depois, quando estávamos só nós dois, num diálogo só nós dois, sem estar na frente dos outros, eu fui perguntar para ele por que ele tinha esse medo da morte. E aí ele foi muito sincero ao dizer que ele tem muitos vínculos com as questões materiais. E o fato dele saber que um dia ele vai partir e deixar tudo que ele conquistou aqui, isso traz muito medo para ele. Vejam só como é que funciona a cabeça de uma pessoa que tem muito medo do momento derradeiro, da partida de regresso para o mundo espiritual, porque a vida dela, a felicidade dela está unicamente 100% condicionadas aos bens materiais, né? À saúde, aos status, à beleza física. E tudo isso, gente, quando nós buscamos essas falsas felicidades, quando nós nos afastamos, podemos dizer assim, das leis naturais que regem a vida, que regem o universo, a gente vai acarretar, vai trazer, né, vai conectar a nossa mente com a dor. E como nós somos seres ainda muito materializados, nós vamos olhar essa dor pela perspectiva do sofrimento. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém veio para a Terra para sofrer. Aquele conceito de pagar, nós estamos pagando um pecado, isso é um conceito retrógrado, né, um pensamento religioso do passado que o Espiritismo veio desconstruir. Ninguém veio para a Terra para sofrer, nós viemos para ser felizes. E por isso que é importante a gente conseguir observar a dor por um outro viés. Tem esse livro aqui, ó, Renovando Atitudes, é do Espírito Hamed. É a psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Aí tem um capítulo aqui do livro de Hamed que se chama Ligar-se com Deus. Ligar-se com Deus. E aí tem vários trechos aqui que eu grifei, mas eu queria ler aqui um que eu achei bem interessante. Ele fala o seguinte, interiorizar-nos no coração, interiorizar-nos na oração, vivendo cada vez mais plenitude da vida por dentro. Faculta-nos observar o que somos, quem somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Facilita também nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo as possibilidades de iludirmos ou fantasiarmos fatos e ocorrências. Quando nós interiorizamos esses conhecimentos, ou seja, quando nós
praticamos o autoconhecimento, como a própria espiritualidade se carrega. Conhece a ti mesmo. Quais são os teus medos? O que é que te traz sofrimento? Por que tu carrega essa mágoa, esse rancor há tantos anos? Por que nós estamos mantendo hábitos destrutíveis para o nosso corpo físico, para a nossa saúde mental? São questionamentos que nós devemos fazer sempre. E que o nosso autoconhecimento, a autoanálise, o conhecer a nós mesmos, vai facilitar até mesmo eu perceber e aceitar que eu preciso de uma terapia, preciso de um psicólogo, preciso fazer um tratamento espiritual no centro. Se perceber necessitado de ajuda e de auxílio. Por isso que ele faz aqui, ligar-se com Deus. Ele coloca e continua aqui, ó. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa fala está lá em Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nosso corpo é um templo sagrado e Deus já habita dentro de nós. A centelha divina habita em nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o processo de sofrer aqui no mundo material vai ser uma forma de como nós vamos visualizar isso. É sempre importante a gente aceitar com resignação, porque existe uma diferença entre ser resignado e ser conformado. A resignação é quando você vê o problema, né? Quando você sabe que o problema existe, e aí você vai perpassar por ele, de cabeça erguida, e seguindo em frente. Às vezes vai ter dia que a gente vai cair, vai. Tem dias que a gente vai ficar deitado na cama, não vai querer levantar, vai ter dias que vai ser assim. Vão ter outros dias que nós vamos chorar muito, vão ter. Mas vão ter os dias que nós vamos conseguir levantar e seguir em frente. É sempre essa perspectiva da fé no futuro. E no outro dia o sol brilhará novamente. E existirá uma nova chance para nós continuarmos, como Emmanuel falava para Chico. Chico, todos os dias Deus nos oferece uma página em branco no livro da vida para nós continuarmos escrevendo a nossa história. É essa fé, a fé inabalável que Kardec falava, é essa fé da compreensão de que todos os acontecimentos da minha existência existem um propósito. E todas as dores têm uma ferramenta pedagógica de ensinar, né, do aprender para ressignificar aquela dor e seguir em frente, desconstruindo, desfazendo aquele ponto que ocasionou essa dor e não replicando, e não novamente trazendo isso de novo. Então, a dor faz parte da nossa experiência humana. Temos que ter a consciência, né, da nossa impermanência na matéria. Tudo que está na matéria é impermanente. Quando nós olhamos a vida com o olhar do espírito imortal, a gente consegue vislumbrar o oceano que há por trás da parede. Aquela parede do medo, a parede da culpa, né, a parede dos problemas que nos paralisa. É porque a gente está olhando com o olhar da matéria. Quando a gente consegue olhar com o olhar da imortalidade da alma, a gente vai ver o oceano profundo que existe por trás, né, da parede. Assim a gente mantém a nossa consciência tranquila, os pensamentos alinhados, né? Conseguimos fazer com que a nossa mente esteja conectada sempre com o alto, para nos tranquilizar e ouvir sempre aquela voz amorosa de Deus, do nosso Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, dizendo: meu irmão, minha irmã, acalma teu coração, respira fundo, chora o que tu tiver de chorar, é legítima a tua dor, mas compreende que quando te paralisas, a dor só faz perpetuar no tempo. Quando ergues a tua cabeça e consegue não mais só ver o chão de pedras, e sim o céu azul, o firmamento com as estrelas e o sol que brilha sobre vós, compreenderás que o caminho que tu tem pela frente
vai fazer com que essas dores sejam aliviadas, que os teus problemas sejam resgatados e que novas oportunidades surjam, novas paragens, novos corpos, novas histórias, novos idiomas, novas culturas, ou seja, que a vida se destrói e se refaz sempre. E que nós estamos aqui nessa caminhada para evoluir, para progredir. E que a dor é apenas o detalhe. Nós sofremos porque ainda não conseguimos compreender qual a verdadeira necessidade da dor. Quando perpassarmos, quando ultrapassarmos esses obstáculos que nos paralisam e conseguimos visualizar de uma forma mais ampla, a gente vai conseguir encontrar a dor, a ferramenta necessária para a nossa evolução e conseguir continuar em frente, rumo ao alto, rumo ao progresso. Era essa a nossas reflexões na noite de hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite feito pela casa e desejo aqui os votos de paz, de fé, de esperança, de coragem para continuarmos caminhando nesse ano de 2021. Tá? Ô, Emanuel, que palestra maravilhosa. A nossa gratidão imensa, em nome dos Semeadores da Fé, eu quero lhe agradecer por esse trabalho maravilhoso. Com toda certeza, as palavras que você trouxe para nós vão acalmar os nossos corações, né? Porque, por maior que seja a nossa fé, às vezes nós vacilamos e no momento de dor, no momento de sofrimento, bate o desespero, né? E nós costumamos perguntar: por que comigo? Por que Deus permite que isso aconteça, né? Então, que bom que nós agora sabemos com tanta clareza diferenciar dor de sofrimento, né? Muito embora ambas façam parte das nossas vidas. Mais uma vez, a nossa gratidão. Gostaria de agradecer também a todos os que estão presentes. Tivemos um público muito bom hoje, 30 pessoas. Que bom, fico muito feliz. E gostaria de pedir para que o nosso presidente, o presidente do Instituto Espírita Semeadores da Fé, Daniel, fizesse a nossa prece de encerramento. Daniel, está por aí ainda? Tá, Cláudia, tá. Eu acho que ele não está conseguindo abrir o som. Abre o som, Daniel. Nada? Rafael, ajuda aí. Rafael não consegue, não. O nosso presidente. Rafael consegue desativar, mas ativar eu acho que só a pessoa. É. Né? É isso mesmo, Cláudia. Né, Rafinha? Então, deixe-me ver. Eu gostaria que o meu amigo Nicola, do nosso lar, pudesse fazer a nossa prece de encerramento. Meus irmãos, muita paz para todos. Resta-nos apenas agradecer a noite maravilhosa que tivemos hoje, através da mensagem do nosso irmão Emanuel. Que ele possa receber o abraço fraterno dos que fazem esta instituição Semeadores da Fé, assim como também os que fazem o Centro Espírita, o nosso lar. Que ele receba o nosso abraço fraterno e a nossa vibração amorosa. Em breve nos encontraremos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Que Deus nos dê muita força para que esse ano de 2021 possamos vencê-lo com força, esperança e, acima de tudo, com muita fé. Para que nós possamos, Senhor, cumprir à risca o nosso propósito de reencarnação. Muita paz para todos.
Que assim seja. Obrigada, pessoal, mais uma vez, e até o próximo encontro. Boa Boa noite noite a para todos, todos. fiquem na paz. Tchau. Boa noite a todos. Mano. Um prazer.